Agora, Luca, terça-feira terminou com uma notícia triste aí na Europa. O continente perdeu hoje um dos mais importantes líderes políticos dos últimos tempos, Mikhail Gorbachev. Exatamente, Vitor. Aos 91 anos, o antigo, o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, morreu. Ele que foi considerado pelo Ocidente, de certa forma, um herói por ter conseguido terminar a Guerra Fria sem violência, mas na Rússia é visto como vilão, até mesmo por ter implementado aquilo que seria o declínio da União Soviética nos anos de 1991. As suas políticas de glasnost e perestroika, tanto a reestruturação econômica, a abertura econômica e também a transparência, o que deu mais liberdade política a grupos minoritários dentro da União Soviética, promoveu exatamente os acordos de Brest ou de Minsk que aconteceram na Bielorrússia em 91, que dividiram o antigo país comunista que rivalizou com os Estados Unidos em todo o século XX em 15 ex-repúblicas, e a Rússia, apesar de ser o mais poderoso e aquele que tem as armas nucleares e todo o arsenal que de certa forma mantém essa estrutura de influência geopolítica, não se tornou uma grande economia e passou por grandes dificuldades. Gorbachev, inclusive, foi um grande crítico do presidente Putin, concorreu nas eleições de 96, mas foi fragorosamente derrotado, e depois também falou abertamente sobre os possíveis acertos e erros que fez durante 6 anos em frente à União Soviética. Muito se especula sobre como ele será enterrado, já que ele, dentro da Rússia, tem visões aí divergentes, e o próprio presidente Putin não é um grande fã do seu governo, portanto, poderia acabar caindo no esquecimento, assim como outros líderes comunistas soviéticos, como foi o caso de Nikita Khrushchev, para refrescar a memória de todos. Ok, Luca Bassani, obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, Luca. Miguel Daúde, volto com você aqui ao primeiro destaque que o Luca trouxe para a gente, que é esse plano do governo alemão, manifestado hoje mais uma vez, já tinha sido divulgado, mas foi reiterado hoje pelo primeiro-ministro Olaf Scholz, da construção de um gasoduto para tentar livrar o país, livrar a Alemanha da dependência do fornecimento russo. Será que pode funcionar essa estratégia, Daúde? Bom, existe sim imediatamente a necessidade disso. Você criaria a entrada desse gás pela Península Ibérica. E ali as conexões poderiam ser feitas rapidamente, uma vez que a Europa está já diminuindo o consumo, está prejudicando a sua atividade econômica. Não se sabe aí mais para frente, não digo para esse inverno, mas para os próximos passos, isso pode debilitar muito a economia da Europa, uma vez que a taxa de juros lá vai ter que subir muito. Então esses dois fatores já está trazendo para o presente uma expectativa muito negativa. A ideia de se fazer essa interligação, essa possibilidade, ela pode trazer um pouco de melhora nessa expectativa e aliviar as tensões existentes em decorrência da falta deste combustível que para a Europa é muito importante, então. Agora, Constantino, a respeito dessa notícia que o Luca Bassani explicou para a gente, trouxe com detalhes para a gente, da morte do último líder da União Soviética, Gorbachev. Ele explicou para a gente que o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um entusiasta da figura que Gorbachev representou e ainda representa para a Rússia, logo depois dessa ruptura da União Soviética. Dá para comparar essas duas figuras, na sua visão, Rodrigo Constantino, de Gorbachev e Putin? Não, o Putin considerou a queda do Império Soviético como a maior catástrofe geopolítica. Ele é um imperialista, nacionalista. O Gorbachev, mal bem, ele queria reformar, ele é o autor da perestroika, do glasnost, como lembrou o Luca, mas o discurso interno era de que isso era necessário para salvar o Império Soviético. Então, o que me causa um pouco de espanto é que no Ocidente ele virou um grande herói, o responsável pela democratização da Rússia. Isso é falso. Quem é responsável pela queda do Império Soviético, além, claro, da própria estrutura podre, que é inexorável ao socialismo, foi o trio Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Papa João Paulo II. Ronald Reagan fez o famoso discurso "Tear down this wall, Mr. Gorbachev", quer dizer, derrube esse muro. E ali a queda do Muro de Berlim em 89 foi já a prova de que o regime estava acabado. Então, essa história de que o Gorbachev ele é o herói da democratização, isso é fake news. Quem realmente lutou contra o Império Soviético, o Império do Mal,
como assim chamou Ronald Reagan, que era acusado pela imprensa de beligerante, cowboy irresponsável, ia levar a Terceira Guerra Mundial. Foi o Ronald Reagan. Esse é o grande herói.